Êxodo capítulo 15, leitura da palavra de Deus do versículo 1 até o 21. Diz assim a palavra do Senhor: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do seu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças, e Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Até aí a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, uma das grandes belezas contidas na aplicação da graça comum de Deus, naquela graça que recai sobre ímpios e justos, é a música. E é impressionante o impacto que a música tem no nosso estado de ânimo, não é? Num dia alegre, nós temos aquela playlist que a gente coloca de acordo com a alegria do nosso coração. Todo mundo deve ter ou um pendrive, ou um CDzinho, uma playlist guardada lá no Spotify. É a playlist da alegria, do dia que está tudo bem, do dia que está feliz. Mas também no dia triste nós temos aquela playlist. E às vezes tem a playlist, lá tem até o nome, né? Dia triste, ou tô na bad, lá no dia da tribulação. Nós temos músicas também que podem ser selecionadas para o dia da nossa tristeza. Mas quer o momento seja bom ou ruim, é inegável a influência da música em nós. Muitos casais possuem aquela canção que quando um ouve, quando começa a tocar no rádio, ou começa a tocar ali no celular, um olha para o outro e o olhinho brilha e fala assim: ai amor, essa é a nossa música. Alguns jovens têm aquela canção que consideram a sua música preferida, e às vezes da adolescência para a juventude as músicas vão mudando, né? E depois na vida adulta a música ainda vai transformando, mas por vezes nós, quando nos atentamos à letra cantada, principalmente quando são músicas internacionais,
a letra não é lá essas coisas, e você acaba descobrindo que aquela música que era a sua música, por conta da melodia, a letra está longe de ser o que você imaginava que ela seria. E aí a gente pode estar cantando ou cantarolando algo que não expressa com exatidão o que se passa no nosso coração. O texto que nós acabamos de ler é uma canção, mas ela é uma canção de triunfo, é um louvor a Deus. E não resta dúvida de que as palavras contidas nesse texto expressam a gratidão do povo que viu a manifestação da grandeza de Deus e que agora louvam ao Senhor, todos juntos, a uma só voz. Diante disso, eu quero meditar com os irmãos nessa grande questão, nessa grande canção desta noite, porque eu acredito que nela, nesse texto que nós lemos, há grandes lições que nós podemos aprender sobre por que devemos louvar ao Senhor. Então, o tema principal de hoje seria relacionado a somente Deus a glória. Então eu quero já traduzir essa glória num aspecto de louvor. Como que nós podemos glorificar a Deus? Louvando a Deus. E louvor não é somente reduzido à música. O louvor também é o nosso modo de viver. Nós louvamos a Deus da maneira como nós vivemos. E a primeira coisa que eu quero que você veja está nos versos de 1 a 6. Por que nós devemos louvar ao Senhor? Em primeiro lugar, porque Ele é a fonte da nossa libertação. É isso que a gente vai ver do versículo 1 até o versículo 6. Aqui, meus irmãos, Moisés enfatiza que somente o Senhor é Redentor e Deus. A redenção deve essencialmente e primordialmente nos levar a louvar. Quando nós compreendemos a redenção que nos alcançou, nós precisamos louvar ao Senhor, e não só no momento em que nós entendemos a redenção, mas em todo o tempo, porque essa redenção ela é conquistada através de Cristo Jesus, trazendo já a aplicação para a nova aliança. Mas o povo aqui estava louvando a Deus através desse cântico de Moisés, porque eles haviam sido libertos do cativeiro egípcio, haviam passado a pés enxutos pelo mar e agora estavam livres do outro lado, ainda com a promessa de entrar na terra prometida, martelando na cabeça, com aquele desejo impetuoso de entrar então na grande terra prometida aos patriarcas anteriores. E eles olharam para o mar e viram os seus inimigos sendo destruídos. Eles tinham motivo de sobra para louvar a Deus. E essa é precisamente a resposta dos filhos de Israel. Essa é a primeira canção gravada na nação hebraica. É uma canção sobre um evento definidor da nação. É uma canção cantada pelos remidos ao Redentor sobre a redenção. Compreenderam? Deixa eu repetir para ficar cada vez mais gravado na sua mente. É uma canção cantada pelos remidos ao Redentor sobre a redenção. Então essa canção fala de salvação de ponta a ponta. Louva a Deus pela redenção. E veja que Moisés, longe de ser o objeto de adoração, porque Moisés foi instrumento de Deus para a libertação do povo. Ele foi o grande líder do povo na saída do Egito. Mas longe dele ser um objeto de adoração ou um objeto de admiração nessa canção, Moisés ele é o principal adorador, ele é o autor da música, ele é o autor da canção, ele que dá a letra, e de alguma maneira é Moisés que também dá o ritmo, ele que canta e as pessoas respondiam. A gente não sabe exatamente como foi essa métrica, como que se deu, porque aqui o texto ele é dinâmico, então ele não explica exatamente tudo o que aconteceu para nós. Se Moisés escreveu primeiro a letra e depois cantou para o povo, imagina, milhares de pessoas, na casa dos milhões de pessoas que saíram do Egito, cantando essa canção. Não tinha impressora para Moisés, espera aí que eu vou digitar aqui, entrega aí, passa para o lado, vai passando para o lado. Não tinha isso. Então, de alguma maneira, Deus também abençoou que as pessoas entendessem o que deveria ser cantado. Mas Moisés, então, ele é o principal adorador. Ele está desviando qualquer atenção de si mesmo, sobre si mesmo, e concentrando a atenção naquele que é a verdadeira fonte da libertação de Israel, que é quem? É Deus, não é Moisés. Moisés dá toda a glória a Deus, ele concede a glória a Deus, ele está ensinando para o povo, que o povo deveria ser grato a Moisés, mas eles deveriam conceder glória a Deus. E fica para nós o exemplo, porque
nós somos gratos pela fé, mas às vezes o nosso tempo de caminhada cristã, a gente pode se esquecer daquilo que nós éramos, e a gente acaba se acostumando como crentes, e a gente esquece de dar glória a Deus pela transformação que Ele fez em nós, e isso deve ser algo recorrente. Pode ver, nas quartas-feiras aqui a gente tem estudado sobre as festas de Israel, e o simbolismo dessas festas como sombra da glória que viria a ser a redenção em Cristo. Da mesma maneira, a redenção ela nunca perde o brilho na nossa vida, porque a obra de Cristo ela é contínua na nossa vida. Então, note que apesar do verbo, se você olhar aí na segunda parte do versículo 1, quando fala, entoou Moisés, os filhos de Israel, este cântico ao Senhor. Então Moisés entoa com os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram, e aí ele começa, cantarei, é a primeira palavra do cântico, cantarei. Observe que esse verbo, apesar dele estar na primeira pessoa do singular, ou seja, eu cantarei, o texto é claro ao nos informar de que não era só Moisés que estava louvando, era todo o povo. Moisés estava na condução, mas todo o povo cantava ao Senhor, eles cantavam ao Senhor. O Senhor era a pessoa central dessa música, o próprio Senhor. A adoração, meus irmãos, é sobre Deus, e essa é uma mensagem que muitas vezes se perde atualmente. O culto que estamos prestando aqui é ao Senhor, e é em adoração ao nosso Deus. Existem muitas pessoas, em muitas igrejas, que vão aos cultos com uma atitude contrária a essa. Vão aos cultos para serem agradados, ao invés de o culto, como nós chamamos, se você olhar no seu boletim que você deve ter recebido aí, é culto solene. É um culto ao Senhor, por isso o aspecto da solenidade. É um culto público, mas é um culto ao Senhor. Não é um momento agradável para a gente só se reunir, cantar música, ouvir uma palavra. O que você está fazendo aqui nesta noite é cultuando ao único Deus verdadeiro. E se o culto é ao Senhor, os aspectos desse culto não podem ser segundo as nossas predileções. Os aspectos desse culto precisam ser segundo a palavra de Deus. Então, por isso, nós temos que tomar muito cuidado com a arquitetura da igreja, com a disposição do som da igreja, porque as coisas não podem ser voltadas para o homem. Tudo que nós estamos fazendo aqui é para voltar a glória a Deus. Quando vocês cantaram as músicas que nós cantamos aqui, seja do Inário, ou seja os cânticos que o grupo de música conduziu, são músicas cantadas a Deus. É por isso que nós temos o cuidado de selecionar cânticos que sempre estão na primeira pessoa do plural. Por quê? Porque nós estamos adorando a Deus coletivamente. Perceba que a maioria das músicas que nós cantamos aqui tem esse tino, cantando nós coletivamente, louvando a Deus, e as músicas precisam trazer as grandezas de Deus, não é o que eu quero que Deus faça na minha vida. O louvor é um louvor a Deus. Então quando você canta uma música que pede mais do que fala para Deus, está errado. E como tem igrejas fazendo isso por aí, escolhendo músicas pelas melodias, escolhendo música talvez pelo arrepio que dá no braço e não pelo conteúdo bíblico da música, porque o que salva não é arrepio, o que salva é o Espírito Santo agindo através da palavra. E aí você pode falar assim, mas pastor, alguém pode ser salvo ouvindo louvor? Pode, desde que ele contenha a palavra de Deus. Agora se a música está contendo lá, Senhor manda fogo, Senhor, fogo nas escrituras sempre está relacionada à purificação. Purificação. Nós não desejamos o fogo, nós desejamos a purificação do Senhor. Mas todas as vezes no Antigo Testamento em que você vê Deus demandando fogo, lembra de Sodoma e Gomorra? Deus mandou fogo, Ele limpou a terra de pecado. É por isso que nós não podemos cantar, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, porque nem Moisés conseguiu ver. Quem nós achamos que somos para ver a glória de Deus? Nós não podemos, porque se Deus se manifestar aqui agora em glória, nós somos fulminados.
O dia em que nós veremos a glória total do Senhor vai ser no dia em que você morrer. Então, quer ver a glória do Senhor? Morra, ou clame a Deus para Ele voltar logo. Então tome cuidado com aquilo que você canta, não escolha músicas pela melodia. Nossa, essa música é tão legal, vou pedir para o pastor tocar lá na igreja. Aí vai olhar a letra da música, ela é uma letra completamente antropocêntrica. Nós temos que ter cuidado com isso. Muitas pessoas vêm à igreja e esperam que a música agrade ao seu coração. É óbvio que é natural que numa troca pastoral haja predileções. Eu particularmente gosto muito de hinos do inário. Eu gosto de hinos do inário. Existem outros pastores que não gostam. Eu acho que estão perdendo instruir a igreja no conteúdo bíblico, né? Porque contém ali. Mas existem também outros cânticos e músicas que também são baseadas nas escrituras e são boas músicas para ser cantadas na igreja. Mas veja, o culto é a Deus. O nosso louvor é única e exclusivamente concedido a Deus. Nós não podemos permitir, meus irmãos, que as nossas predileções saltem adiante da adoração que é devida somente ao Senhor. Você não pode ver que, eu acho essas músicas que cantaram hoje aqui muito paradas. Eu gosto de músicas mais agitadas. Mas a gente tem que pensar na maneira como Deus quer ser adorado. E não na maneira que talvez você quer ouvir uma música e ficar chacoalhando aí, dançando igual coqueiros ao vento. Não é essa a ideia. Não é para isso que nós viemos à igreja. Nós viemos à igreja para louvar, para cultuar a Deus. E isso deve ser feito em caráter solene. Em caráter solene. Mas agora observe novamente o versículo 1, que nos é dito que, porque o Senhor é louvado. O Senhor é louvado por sua redenção. Olha o que Moisés canta: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. A libertação sempre exige uma resposta. Quando Davi estava sendo perseguido por Saul e não tinha mais lugar para ele ficar em Jerusalém e no território de Israel, ele fugiu para a nação no meio dos filisteus. Mas Davi era o cara que havia matado o 01 do exército filisteu. Ele havia matado Golias, e então ele era odiado pelos filisteus, e Davi vai para lá. Quando Davi vai para lá, ele é preso pelos filisteus, e eles levam ele até o rei Abimeleque. E nesse momento da prisão de Davi, é quando ele escreve o Salmo 56. Depois, se você for ver o Salmo 56, é a oração de Davi clamando por libertação, né? Não foi exatamente no momento, porque ele não tinha papel e pena ali, foi depois. Então o Salmo 56 retrata a circunstância. E depois que ele foi liberto, e você deve se lembrar da circunstância que foi, não tinha mais estratégia, ele estava na mão dos inimigos. Davi teve uma ideia, ele se fingiu de doido. Ele começou a babar pela barba e começou a abraçar as colunas, e o povo foi e falou: Davi está aí, rei. E aí o rei foi lá dar uma olhada em Davi e falou assim: esse cara, não, já basta, já tem doido suficiente aqui, manda esse cara embora. Olha que doideira, que loucura, porque mesmo doido, ele continuava sendo inimigo de Israel, dos filisteus. Mas ainda assim, Deus o libertou, e é então quando ele escreve o Salmo 34. O Salmo 34, então, é um cântico de louvor a Deus pela libertação. E lá no Salmo 34, versículo 8, ele fala assim: vede, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, porque ele experimentou a bondade de Deus. Aqui, o povo está escrevendo, Moisés está trazendo louvor, porque todo o povo poderia cantar a plenos pulmões, porque todo mundo experimentou da mesma libertação. E agora Moisés está musicando essa libertação. Então, é uma resposta de louvor, aqui é algo que é mais adequado. O Salmo 40, versículo 3 nos diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando os israelitas voltaram do exílio, lá da Babilônia, eles seguiram cantando em seu caminho, como Isaías havia profetizado, lá em Isaías 51, versículo 11: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos. Também Isaías 44, versículo 23, fala a mesma coisa. A Bíblia está repleta de louvores ao Senhor. E veja que neste louvor que o povo está entoando a Deus, no versículo 2,
Moisés, o autor, ele deixa claro que o Senhor é a minha força. Não é ele, não é a astúcia dele em tentar convencer Faraó para libertar o povo. Não é nem mesmo o clamor do povo para que Faraó os libertasse. É o próprio Deus, é o próprio Deus. O povo tinha convicção que não fora nenhum dos deuses falsos que havia no Egito que fez aquela maravilha diante dos olhos, e por isso eles estavam cantando ao Senhor. Lembra lá as 10 pragas? Cada uma daquelas pragas, o ano que vem a gente vai ter uma série nas 10 pragas. Cada uma das 10 pragas simboliza Deus mostrando que ele era superior a uma divindade egípcia. E o povo que estava no cativeiro ali, havia perdido a identidade da aliança. E então, Deus está mostrando para o povo que aqueles deuses do Egito eram falsos e fracos, e ele era o Deus verdadeiro. Então, cada uma das pragas que Deus enviou ao Egito, era uma pedagogia de Deus, para ensinar o povo de quem era o Deus verdadeiro. Mas agora perceba que Moisés usa o nome Yahvé, é o Deus da aliança. Ele fala, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Depois ele fala, ele me foi por salvação, este é o meu Deus. Então ele usa Yahvé e Elohim. Senhor, que está aí na sua Bíblia em letras maiúsculas, é a palavra Yahvé, é o eu sou. Quando Moisés perguntou assim, Senhor, eu vou lá, vou falar para o povo para vir atrás de mim, mas eu vou falar quem é que me mandou? Ele fala que o eu sou te enviou. Então é o eu sou. E aqui depois, na relação do povo, a palavra, o nome de Deus Yahvé passou a simbolizar sempre quando ele era anunciado, o Deus da aliança. Porque deuses naquela época também eram chamados de Elohim. Então a palavra Deus, se olhar na literatura cananeia, vai haver outros deuses, e quando chama esses outros deuses também aparece a palavra Elohim, mas com D minúsculo. E aqui então o nome de Deus é Elohim, mas com D maiúsculo. Então olha, Moisés fala, o Senhor é minha força. O povo então tinha convicção de que não foi nenhum Deus falso que levou eles à libertação. Moisés quer cravar na memória dessas pessoas que o Deus que os libertou do Egito é o mesmo Deus de Abraão, o pai da fé. Então veja, em que circunstância que Êxodo 15 está sendo escrito? Lógico que foi depois do acontecimento, mas esse cântico foi cantado logo após a passagem do Mar Vermelho. Imagina aquela música que talvez você canta quando você recebe um grande livramento, ou você está muito feliz. Essa música começou a representar isso para o povo de Israel, esse cântico começou a representar isso para o povo de Israel. Isso simbolizava que este Deus que havia os libertado não era um novo Deus, ou um Deus falso que nunca havia sido visto antes. Este é o mesmo Deus, o único e verdadeiro, que se revelou a Abraão, a Isaque e a Jacó, patriarcas daquela nação. É como se Moisés estivesse dizendo, esse é o mesmo Deus que os nossos antepassados adoraram, e nós também devemos adorá-lo. O versículo 2 ainda nos diz, ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Não é uma declaração bonita, meus irmãos? Às vezes a gente lê e passa despercebido, mas aos pais presentes aqui hoje, nós podemos deixar muitas heranças para os nossos filhos, nós podemos deixar um bom caminho profissional, nós podemos deixar de herança uma boa casa, muito dinheiro na conta, uma poupança cheia, uma casa boa, nós podemos deixá-los com um bom preparo intelectual, e sermos lembrados com gratidão por isso, isso é uma coisa boa, poder fazer isso, deixar isso de herança para os filhos, mas nada supera essa declaração, ele é o Deus de meu pai. Nada é mais valioso para um pai do que ter o seu filho professando a fé no Deus da aliança, nada é mais valioso, não tem dinheiro que pague isso. Então, pais que estão aqui hoje, se vocês amam seus filhos, orem por ele, orem para que ele professe a fé no Senhor Jesus, trabalhe dedicadamente ensinando a ele as Escrituras, pregue para ele, porque agindo assim você vai se tornar instrumentos de Deus, para que ele receba uma herança, não corruptível, mas incorruptível, a herança eterna, uma herança que nada neste mundo pode dar, mas a herança eterna que só é possível em Cristo Jesus.
Por isso fica aqui o alerta aos pais que já têm filhos, mas também àqueles que ainda nem casados estão. Clamem, já orem pelos seus cônjuges, orem pelos seus maridos, orem pelas suas esposas, clame a Deus para que eles sejam tementes ao Senhor, clame a Deus pelos seus filhos, clame a Deus pelos seus filhos, clame a Deus para que seus filhos também se casem no Senhor, para que ele, juntamente com a família, continuem adorando ao Senhor, para que no futuro você possa ouvir da boca do seu filho: esse é o Deus do meu pai, e eu também adoro a Ele. Mas Moisés também apresenta em seu cântico de louvor que o Senhor, o Deus da aliança, é um homem de guerra. Ele reflete aquilo que o próprio Moisés disse ao povo em Êxodo 14:14: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E os hebreus contemplaram isso quando atravessaram o Mar Vermelho. Olhe comigo para o capítulo anterior, capítulo 14, versículo 15 a 20. Disse o Senhor a Moisés: por que clamais a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Se quando o povo estava caminhando pelo deserto, eles viam na frente deles a nuvem guiando durante todo o dia, e eles olhavam e viam a sombra protegendo, à noite eles viam a coluna de fogo, agora atravessando o mar, eles podiam olhar para trás e ver a representação do cuidado de Deus sobre eles, protegendo-os contra o inimigo. Imagina que coisa maravilhosa. O texto fala que o anjo do Senhor que ia na frente, no momento em que eles passaram pelo mar, na hora que a última pessoa, e eu não queria ser o último nessa hora não, viu? Talvez eu queria correr para não ser o último que ficou ali, talvez com incredulidade, olhando para aqueles paredões do mar e falando assim: meu Deus, o que é isso? E atravessando, talvez com medo, não só dos egípcios, mas da água se fechar. E eles estavam passando, e de repente olhava para trás, e eles podiam descansar, porque aquele que os guiava, agora estava atrás os protegendo. Estava atrás os protegendo. É a mesma coisa quando a gente está andando com um filho pequeno na rua, e de repente passa na frente de uma casa, e cachorro gosta de dar susto, né? E aí vem na grade e dá aquele latido. Para onde que a criança corre? Ela corre para trás de você, pai, mãe, geralmente para trás do pai. Até se o pai e a mãe estiver presente, ela vai correr para trás do pai, porque o pai é aquela representação de força, a mãe é representação de amor, de doçura, mas o pai é representação de força. Então o povo de Israel estava podendo olhar para trás, mesmo com medo, mas eles podiam descansar. Ao olhar para trás, eles estavam vendo a presença do anjo do Senhor, numa manifestação ali de uma nuvem, protegendo eles, de maneira que os egípcios não conseguiam chegar até o povo, porque Deus estava protegendo o seu povo. E é por isso que Moisés declara no versículo 6: a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Quem que as escrituras nos dizem que está à destra de Deus? O anjo do Senhor. Viu que aí na sua Bíblia, anjo do Senhor está em letra maiúscula? O anjo do Senhor aí é uma representação do Messias, de Jesus, o anjo que luta pelo seu povo. Por que devemos louvar ao Senhor?
porque Ele é a fonte da nossa libertação. Mas agora, em segundo lugar, também porque Ele é incomparável. Nos versículos 7 a 11, nós vemos essa verdade sendo enfatizada. Moisés diz no versículo 7, na grandeza da tua excelência, então derruba os rebeldes. No versículo 8 especialmente, eu quero que você veja, o próprio Deus é retratado como a fonte do vento que abriu o mar. Olha o versículo 8, com um resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. Moisés está representando aqui poeticamente, como se o sopro pelo nariz de Deus foi o que causou a divisão do mar, para que o povo passasse. Uma coisa pequena para nós, sendo representada um poder grandioso de Deus. Então aquilo que para nós é algo tão pequeno, para Deus é uma representação de poder, de grandiosidade, de grandeza. Deus empilhou a água do mar em duas grandes paredes, os israelitas passaram em terra seca, mas quando o faraó e a sua tropa de elite foi tentar passar, achando que também seriam protegidos por Deus, quando a última pessoa, o último hebreu atravessou o mar, Deus retirou o seu poder e o mar se fechou. Então, meus irmãos, aqui não é um evento naturalista, é uma ação da providência milagrosa divina. Para entender por que Deus fez isso, basta ouvir Faraó. Aqui Moisés, de uma maneira poética, retrata a fala de Faraó, quando ele diz no versículo 9, eu perseguirei, alcançarei, eu dividirei o despojo, meu desejo se satisfará com eles, desembainharei minha espada, minha mão os destruirá. Esse versículo captura a essência de Faraó. Ele era um monarca completamente egocêntrico. Veja que está tudo na primeira pessoa, todos os verbos estão conjugados na primeira pessoa, eu, ele queria grandeza para o seu próprio nome, mas ele não conseguiu. O faraó, orgulhoso e arrogante, ele falou essas linhas tão rapidamente que mal teve tempo de pensar, mas de Deus não se zomba. Assim Deus humilhou o orgulho de Faraó, ao enviar o seu exército para uma sepultura aquática. O voto do inimigo é irônico. O Egito perseguiu e alcançou Israel, mas o Egito não estragou ou satisfez seu desejo ou destruiu Israel. Na verdade, Deus fez todas essas coisas com os próprios egípcios. Ele estragou, ele destruiu, mostrando assim o seu poder e mostrando para os egípcios a glória do seu nome. Da mesma forma, a demonstração da majestade e excelência de Deus e sua santidade no sacrifício ao Senhor Jesus Cristo manifestam que não há Deus como Ele, não há história como o Evangelho, não há realidade como a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Isso deve provocar louvores ao Israel celestial. Assim, como o povo atravessou o Mar Vermelho, louvou ao Senhor por sua incomparabilidade, porque Deus é incomparável. Nós fazemos as mesmas coisas, sempre quando cantamos um hino cristão, damos glórias a Deus pelo que Ele fez através de Cristo Jesus, por sua obra salvadora. Apocalipse, no capítulo 5, versículo 12, nos diz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, o louvor e a glória. Essas são algumas canções de salvação. Filipenses 2, 8 e 9 também pode ser um texto que traz louvor à grandeza de Deus. Esses textos louvam a Deus pelo que Ele fez, especialmente pelo que Ele fez na história humana, por meio da vida, da morte e da ressurreição de Cristo, trazendo esse ensino do cântico de Moisés para a nossa vida hoje. De fato, Deus é incomparável, e nós podemos e devemos louvá-lo. Nada nem ninguém é como o nosso Deus. Somente Deus é majestoso em santidade. Ele é separado, Ele é único, perfeita e absolutamente puro. Somente Deus é impressionante em glória, como o Êxodo pretendia demonstrar. Só Ele é capaz de fazer maravilhas como as pragas que foram enviadas ao Egito e como a abertura do mar. Por que nós devemos louvar ao Senhor?
porque Ele é incomparável. Não há ninguém como nosso Deus. E agora, em terceiro lugar, nós veremos que devemos louvar ao Senhor, porque Ele é todo-poderoso. O Senhor é todo-poderoso. E a essa altura, Moisés estava positivamente falando sobre Deus. O profeta o identificou como santo, como majestoso, como temível, como glorioso, o Deus que opera maravilhas. Contudo, também há um outro aspecto de Deus contido no cântico. Deus também é amor. A palavra beneficência do versículo 13, se você olhar aí o versículo 13, com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, também pode ser traduzida como amor, ou a ideia de, e a palavra aqui em hebraico traz para a gente a ideia de um amor inabalável, um amor inabalável. A natureza amorosa de Deus não elimina o seu poder. Quer ver como a gente tem essa impressão? Quando você olha para alguém meio bruto, brutão, truculento, parece que a característica amor não faz parte daquela pessoa. É como se a gente olhasse que poder, autoridade, domínio não combina com amor, mas Deus é todas essas coisas e também é amor. Deus não deixa de ser poderoso porque Ele é amor. Deus não deixa de ser amável porque Ele é todo-poderoso. O seu poder não anula a sua natureza amorosa. Pensar na beneficência de Deus é pensar em seu amor, em sua fidelidade absoluta ao próprio pacto da aliança e, consequentemente, a sua fidelidade às promessas que Ele fez. Ele havia prometido levar o povo para a terra que mana leite e mel, a Abraão, e muitos anos depois, e agora Ele estava cumprindo essa promessa. Deus nos prometeu também levar o seu povo, que Ele tenha juntado desde a época do Éden, para a terra prometida. E não é um lugar aqui e agora, é um lugar na nova terra que Deus vai recriar, na terra que Deus vai purificar. E agora quem nos conduz para essa terra prometida não é Moisés, porque Moisés era imperfeito. Quem nos conduz a essa terra prometida é o próprio Senhor Jesus Cristo, e nele nós podemos confiar, porque nele não há falha, nele não há dúvida. Ele é todo poderoso, Ele tem poder, mas Ele também tem amor, e Ele cuida dos seus. Logo Deus cumpriria a sua promessa de conduzir o seu povo à terra. Moisés olhou para o futuro, e agora dos versículos 14 a 16, e essa cena no contexto ela é importante, porque Moisés confiou tanto na promessa de Deus, que quando a gente lê do versículo 14 a 16, parece que essas coisas já tinham acontecido, o medo dos povos, mas isso eles tinham acabado de passar pelo mar, e agora é como se Moisés já estivesse prevendo o que aconteceria com os povos, quando ele diz: os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Então, a ideia aqui é que esta foi uma profecia de vitória, um cumprimento. Está documentado no livro de Josué. Lá no livro de Josué a gente vai ver essas coisas aqui sendo cumpridas. Moisés está colocando no seu cântico uma profecia de que o povo ia ficar com medo. Lembra quando os espias vão lá para dar uma olhada em Jericó, e eles são guardados ali por Raabe, e aí quando na conversa de Raabe ela fala assim, aqui eu vou parafrasear Raabe, viu? Ela falou assim, olha, a história de vocês já chegou aqui antes de vocês, e o povo está morrendo de medo. Então é isso que Moisés está prevendo, é isso que Moisés está trazendo à tona aqui. Moisés profetizou que Deus continuaria julgando as nações, até que o teu povo, ó Senhor, passasse, até que passasse o povo que adquiriste. Tu introduzirás, versículo 16 eu estou lendo, tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Deus não guarda o seu amor para si mesmo, mas Ele compartilha com o seu povo. Para esse fim, o seu grande propósito era trazer o seu povo para morar com Ele. Aonde?
no monte. No versículo 17 fala isso. E aqui pode se referir ao Monte Sinai, mas é mais provável que a referência aqui é ao Monte Sião, na cidade de Deus, lá em Jerusalém. Foi ali que o santuário sagrado foi construído, o templo, e Deus fez ali morada terrena. O Antigo Testamento é a história de Deus trazendo o seu povo para a sua casa, na casa do Senhor. E este é ainda o plano de Deus para o seu povo. O templo no Monte Sião era um símbolo terreno do templo celestial de Deus na Nova Jerusalém. É por isso, meus irmãos, que nós temos que olhar para este lugar onde nós estamos agora e compreender que nós somos acampantes no deserto. Nós não pertencemos a este lugar, porque esse mundo jaz no maligno. E quando Cristo voltar, Ele vai purificar essa terra de todo mal, de todo pecado. E aí sim nós poderemos dizer: estou em casa com o meu Salvador. Até lá, nós não podemos nos sentir em casa. Não estou querendo dizer com isso que você tem que se sentir desconfortável onde você mora, não é isso. Mas que você precisa ter a consciência de que o nosso destino final não é aqui agora. Deus não quer que você seja abençoado aqui agora. A preocupação de Deus é com o seu caráter espiritual e com a vida do porvir. É por isso que é tão pequeno a gente ficar sempre orando só por bênçãos aqui. Senhor, abençoa minha finança, Senhor, abençoa minha saúde, Senhor isso, Senhor aquilo, só pedindo para cá. Qual foi a última vez que você falou assim: Senhor, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, Senhor, volta hoje? Você está preparado para fazer essa oração? Para dizer assim: Senhor, volta hoje, porque amanhã não preciso nem pagar boleto. Volta hoje, Senhor, volta agora. Você está preparado para isso? Você tem o seu coração descansado em falar isso? Porque se você está convicto que você está em Cristo Jesus, o que mais você pode esperar? Você já ganhou aquilo de mais sublime nesta vida. Mas se você ainda não tem essa convicção no seu coração, é bom para você que Jesus não volte amanhã. Mas veja, o chamado ao arrependimento é para hoje, é para agora, porque Jesus pode voltar. Falava ainda hoje com os alunos da classe de catecúmenos, que quando nós olhamos para Apocalipse e vemos que no período da grande tribulação haverá guerras, rumores de guerras, destruição, e quando nós olhamos para qualquer jornal, o que a gente vê? Guerras, rumores de guerras, destruição, e essas coisas vão se intensificar a cada dia em que o dia final se aproxima. Mas, voltando aqui ao nosso texto, então Moisés terminou a sua canção com esse refrão. Olha o versículo 18. O Senhor reinará por todos sempre. E essa foi a nota certa para terminar, né? Depois de uma longa discussão com Faraó, Deus resolveu de uma vez por todas a questão de quem era o rei, quem era o Todo-Poderoso, e não era Faraó, não era Faraó. Moisés louvou a Deus pelo seu governo real, não apenas sobre Israel, mas sobre toda a criação, e não apenas naquela época, mas agora e para sempre. Que Deus incrível, não é, meus irmãos? Ele é eterno e onipotente, Ele é santo e justo, Ele é amoroso, Ele é fiel. Se alguém se perguntar se esse cântico de Moisés que nós estamos vendo tem algum uso prático, simplesmente faça essa pergunta: por que nós devemos louvar ao Senhor? Sem dúvida, nós devemos louvar ao Senhor pelos mesmos motivos grandiosos que Moisés retratou nesse texto sagrado. Precisamos de um Deus que esteja sempre conosco, precisamos de um Deus que esteja sempre a postos para nos salvar, para triunfar sobre o pecado em nossa vida. Precisamos de um Deus poderoso, um Deus de ira, que cuidará para que a justiça seja feita no final. Precisamos de um Deus de amor eterno, que nos leve para casa, para viver para sempre com Ele. O Deus de Moisés é tudo o que alguém poderia esperar num Deus verdadeiro, e isso nós temos em Deus. Sempre que descrevemos os atributos de Deus, sempre existe o perigo da gente olhar para as perfeições divinas e essas perfeições parecerem abstratas ou até mesmo impessoais.
Mas se tudo o que nós fizermos for analisá-lo, nós acabamos tratando Deus como uma proposição filosófica, e não como um pai. E Deus se apresenta como o pai do seu povo, o pai dos seus filhos. Portanto, é absolutamente necessário que louvemos a Deus pelas suas perfeições, como Moisés fez. O profeta não apenas escreveu sua canção sobre Deus, mas ele também a cantou para Deus. Quando louvamos a Deus, não estamos discutindo o nosso desfrute de Deus, mas o louvor é a consumação e a conclusão da nossa adoração enquanto glorificamos a Deus. Quem disse isso foi o falecido pregador Tim Keller, pastor Tim Keller. Quando louvamos a Deus, não estamos discutindo o nosso desfrute de Deus, mas o louvor é a consumação e a conclusão de nossa adoração enquanto glorificamos a Deus. Então, as músicas que nós cantamos devem magnificar a Deus, devem falar da grandeza de Deus para Deus. Deus se alegra nisso, de falar das grandezas dele para ele mesmo, porque ele se alegra em ver os seus filhos reconhecendo quem ele é. Mas para adorar a Deus adequadamente, nós devemos ter um relacionamento pessoal com ele. Devemos vir e reivindicá-lo como nosso próprio Deus. Assim começou o cântico de Moisés, com a apropriação pessoal pelo profeta, dizendo: o Senhor é o meu Deus, tu és o meu Deus. Moisés cantou: o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, ele é o Deus de meu pai e por isso o exaltarei. Moisés tinha um relacionamento pessoal com Deus. Ele foi capaz de dizer: este Deus, o Deus ao qual eu louvo, eu canto, é o meu Deus. Você pode dizer isso também? Que o Deus ao qual você canta, que você louva, é o seu Deus. Você pode descansar nessa noite no travesseiro, sabendo que existe um Deus, e esse Deus é o seu Deus, e você é povo dele, você é povo de propriedade particular deste Deus. O cântico de Moisés, meus irmãos, é totalmente centrado em Deus. Moisés deu toda a glória a Deus. Por isso, quando nós olhamos para a nossa salvação e olhamos somente a Escritura, é a nossa regra de fé e prática. Somente pela graça nós somos alcançados, porque nós não merecemos nada, tudo vem por graça. Somos salvos somente pela fé, somente pela fé. Somente a fé nos salva. E a fé em quem? Não é fé na fé, é a fé naquilo que pode nos trazer a vida eterna, que é Cristo Jesus. É por isso que uma das bandeiras da Reforma Protestante é somente Cristo. Somente Cristo é o nosso Salvador. E tudo isso, todas essas 4 bandeiras da Reforma Protestante desaguam na última, que diz: somente a Deus toda a glória. Se nós temos as Escrituras, se nós somos alcançados pela graça, se fomos dotados com fé para acreditar em Cristo como nosso Salvador, isso tudo deve redundar em glória a Deus, e não a nós mesmos, e não a igreja, não a bandeira de igreja, não a placa de igreja. Tudo isso deve redundar em glória a Deus. O profeta Isaías cantou a mesma melodia. Lá em Isaías 12, no versículo 2, ele diz: o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. O cristão dá o mesmo testemunho, só que com palavras ligeiramente diferentes. Ele diz: Jesus Cristo é a minha força e o meu cântico, ele se tornou por minha salvação. Conhecer a Deus de maneira salvífica, conhecer a Deus de maneira pessoal, isso significa chegar a Ele por meio da fé em Jesus Cristo. Não é possível chegar perto de Deus sem crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. O próprio Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Não é por boas obras, não é por Buda, não é pelo Papa, por nenhum outro caminho, somente por Cristo, somente por Cristo. Todo aquele que conhece Jesus Cristo continuará cantando esses louvores até o fim do mundo. Mas então chegará o dia em que nós cantaremos uma nova canção. Será um grande dia quando Jesus Cristo voltar. Deus trará todos os pecados de cada homem a julgamento. Seremos julgados pelas nossas obras. Aqueles que estão em Cristo, pelas boas obras que o Senhor preparou de antemão para que andássemos nelas. Mas aqueles que estão sem Cristo,
pelas suas más obras, pelas suas más obras. O apóstolo João descreveu na sua revelação do céu, em Apocalipse 15, no versículo 2, quando ele diz assim: vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo... E eu convido você agora a abrir sua Bíblia lá em Apocalipse 15, por favor, para que a gente leia juntos o versículo 3 e 4. Apocalipse capítulo 15, versículos 3 e 4. A partir do cântico, né? Depois dos 2 pontos. Todos juntos. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. É esse cântico que nós vamos cantar. João menciona o mar de vidro, lá em Apocalipse 15, para nos lembrar do Êxodo e do cântico que Moisés cantou à margem do mar, depois de contemplar a plena salvação. Então ele nos conta que ouviu uma canção de louvor a Deus, por quem Ele é e pelo que Ele faz, pelo que Ele fez. Esse, meus irmãos, será o último número do musical da redenção. Assim que chegarmos a Cristo, nos juntaremos ao coro. Agora, por enquanto, nós ainda estamos no ensaio, estamos nos preparando para o grande final, quando cantaremos a canção eterna. Por que nós devemos louvar ao Senhor? Porque Ele é a fonte da nossa libertação. Por que nós devemos louvar ao Senhor? Porque Ele é incomparável. Por que nós devemos louvar ao Senhor? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Louvemos ao nome do nosso Deus, meus irmãos, ao nosso Senhor. Lembre-se, você está ensaiando para o dia do grande coral. Se você não gosta de cantar, repense, porque nós louvaremos ao Senhor. Imagine a intensidade, imagine a beleza desse cântico, louvando ao Senhor, diante dEle, contemplando a face do nosso Deus, podendo cantar hinos a Ele, louvando a Ele pela sua grandeza. Esse de fato sim, será um grande dia, e esse será um grande cântico. Que Deus nos abençoe e até lá.